Presidente, na semana passada o Baleia chegou a falar de pegar assinaturas para tentar voltar aos trabalhos agora em janeiro. Queria saber se tem alguma novidade sobre isso. Não. E se na reunião de hoje também foi debatida a questão do Conselho de Ética. Eu sei que já não cabe mais à mesa, que tem que aprovar aquele projeto, mas, enfim, a gente está terminamos, né, o ano sem a questão, por exemplo, da deputada Flor de Lis, e se isso foi assunto agora durante essa reunião. Não, porque o Conselho de Ética é uma decisão da mesa na Câmara, já que o sistema remoto continua valendo, já que quando nós aprovamos o sistema remoto, nós dissemos que ele vale enquanto a decretação de calamidade, ou pela OMS ou pelo Estado brasileiro. Então ele continua valendo. O que o próximo presidente vai ter que decidir se coloca no plenário a votação, né, do fim do sistema ou a criação de um sistema híbrido, que pode ser um caminho, né, e a retomada das comissões permanentes e também da comissão do Conselho de Ética, que de fato precisa voltar, porque tem esse tema, entre outros, que precisam ser analisados pelos deputados e deputadas. Quê? Não tem lista, isso depende de um pedido de autoconvocação do presidente da Câmara e do Senado, e votado pelas duas casas. Nunca ocorreu de, no meio do recesso, acontecer um pedido desse, mas eu acho que seria de bom grado a gente focar o nosso debate, se isso pudesse acontecer com o apoio do Senado, na questão da vacina, né? Eu acho que a questão do auxílio é um debate mais profundo, que, como eu disse aqui, nós já temos um orçamento que está estourado. A gente vai precisar conseguir reduzir despesas dentro da regra constitucional que existe hoje. Eu não quero discutir mudança de regra, porque ela hoje não pode ser modificada só por emenda constitucional, mas, de fato, esse debate está sendo um debate que a gente vai ter que abrir, mas, no meu ponto de vista, sempre sabendo que o teto de gastos hoje está no limite e que, para que a gente possa ampliar o Bolsa Família, a gente vai precisar fazer uma escolha, né? Aonde se corta as despesas para que se possa abrir um espaço de 8, 10 bilhões de reais. Tem propostas, né? Tem senadores que têm propostas, deputados que têm propostas, mas eu fico sempre analisando e vou analisar a partir de fevereiro como apenas deputado aquilo que dentro do teto é possível a gente fazer para que a gente possa atender esses milhões de brasileiros que perderam o auxílio a partir de 1º de janeiro. Boa tarde. Eu queria saber, em relação à reforma tributária, agora diante desse cenário da decisão da Ford, a reforma tributária, eu lembro que em novembro se chegou a dizer que era disputa por vaidade, ego, enfim, não tinha conseguido tramitar da forma rápida como deveria. Qual que é a expectativa para esse ano e como que essa decisão da Ford pode acelerar os trabalhos? Você sabe que eu sou um maior defensor dessa reforma tributária, da PEC 45, do projeto do governo da CBS, que vai na mesma linha, que talvez seja o caminho da transição, começar pela CBS, para depois, a partir do 2º ou 3º ano, entrar nos impostos estaduais e municipais, que é o que a equipe econômica defende, uma transição que começa de forma dual. O deputado Aguinaldo já tem tudo organizado, todos os pontos organizados, já passou para a equipe econômica. De fato, os conflitos podem ter, ou certamente atrapalharam, mas eu sempre fui daqueles que coloquei a importância da simplificação do sistema tributário como prioridade de tudo. Tanto que eu disse ao governo, no final do ano, que se o governo tivesse maioria para votar a CBS, eu estava disposto a votar apenas a CBS e deixar a PEC para o próximo ano. Não foi possível, não quero aqui culpar ninguém, que fica muito fácil querendo culpar um lado ou o outro, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o projeto de lei do governo é muito bom, e a PEC 45 e a PEC 110, claro que eu prefiro a 45, mas respeito muito, que tem muitos pontos positivos na 110, que na verdade já tinha sido aprovado na Câmara em 2018, né? E acho que o caso da Ford está nos mostrando, e tem um estudo muito importante do Movimento Brasil Competitivo, liderado pelo empresário Gerdau, e que ele mostra que são vários itens que melhoram a competitividade das empresas brasileiras. O primeiro disparado, é exatamente a unificação dos impostos de bens e serviços. A PEC 45 ou a 110, junto com a CBS, que unifica PIS e COFINS como a partida inicial para a reforma tributária. Então, eu não tenho dúvida que o caso da Ford, onde eles decidem sair do Brasil e continuar na Argentina e no Uruguai, merece um ponto de exclamação, um ponto de interrogação sobre o porquê disso, né? E
como um país do tamanho e da importância do Brasil é preterido por dois países importantes, mas que não têm a dinâmica da economia como o Brasil. Aliás, sempre se fala muito mal da Argentina, infelizmente, ou felizmente para os argentinos, não vou criticar a decisão de ficar na Argentina, mas nós queríamos que a Ford, com todos os benefícios que teve, com todas as facilidades que teve do governo brasileiro, da noite para o dia, me pareceu que o governo não tinha nem informação que a Ford tomaria aquela decisão. Então, essa questão dos subsídios tributários, junto com a reforma política, é outro debate. Será que nós estamos beneficiando setores que, de fato, geram emprego no Brasil? Né? Eu acho que esse é um outro debate importante. São quase 400 bilhões de subsídios que muitas vezes beneficiam setores improdutivos, ineficientes e que vendem produtos caros de péssima qualidade no Brasil. Presidente, desculpa se ficar repetitivo, mas é só para não ter perigo de eu ter entendido errado. Parecer da Procuradoria inadmitido. Isso significa que as 32 assinaturas, que as assinaturas dos deputados do PSL que estão suspensos não vão valer para bloco, certo? Não. Tá. E agora... Mas que esse assunto, na consulta do deputado Vitor Hugo, será decidido pela mesa diretora. Ah, entendi. Isso no dia 18. Na próxima reunião do dia 18. Tá, não, beleza. Essa era uma dúvida bem simples da minha. Obrigado. Tá? É claro que... inadmissível, mas é analisado. Não, é diferente. O procurador da mesa, ele não tem atribuição de formular aquele parecer, segundo a minha interpretação e da Secretaria-Geral. Ele cabe como auxiliar do presidente da Câmara. Nesses casos. No caso, eu não pedi o auxílio dele nesse tema. Então, o texto dele primeiro, eu acho que do ponto de vista do mérito está errado, mas é uma posição minha. Mas, segundo, do ponto de vista do ato da mesa e das atribuições da Procuradoria, não cabe a ele essa atribuição por esses motivos que eu coloquei. Mas o pleito do deputado Vitor Hugo, é claro que tem que ser julgado pela mesa, vem com o mesmo objeto, só que vem sem parecer. Quem vai dar o parecer, porque cabe a um dos membros da mesa, quem vai dar o parecer é o deputado Marerinho. Boa tarde, presidente. Também para esclarecer em relação à votação presencial ou não. Pelo que o senhor falou, ela será presencial, mas pode ter a possibilidade de ser mista, não é isso? A minha opinião é que a gente deveria, e acho que o relator, falei isso na reunião, por isso que estou falando aqui, deveria ouvir, até porque ele é médico, ouvir cientistas, pessoas que estão diretamente ligadas ao enfrentamento ao coronavírus, pegar um ou dois pareceres, inclusive da própria diretoria médica da Câmara, e propor, ou não, vai depender dele, se aqueles que de fato estão no grupo de risco, se eles poderiam ou não votar de forma remota. Porque como essa segunda onda, pelas informações que eu tenho dos médicos, ela está vindo muito mais forte, ela está vindo com muito mais mortes e muito mais necessidade de UTIs. Não é isso? Que as pessoas estão pegando Covid pela segunda vez, e a segunda vez também está sendo muito mais forte do que a primeira na maioria dos casos. Se não caberia à mesa decidir para que essas pessoas que estão em grupo de risco, se eles não poderiam votar de forma remota. Mas é uma decisão que a mesa vai tomar. Eu acho que essa preocupação, para que amanhã nenhum de nós seja responsável pela perda de uma vida de um deputado, de uma deputada, de um funcionário da Câmara, né, de uma funcionária da Câmara, eu acho que seria o mais seguro. Em nenhum momento eu disse que a votação não seria presencial, inclusive todo o mapa de onde ficarão as urnas já está todo montado, o secretário-geral vai encaminhar aos outros membros da mesa, principalmente ao relator, para que a gente possa ter uma votação segura, presencial, e avaliar se em alguns casos, nesses casos, caberia uma votação remota, até porque todo o trabalho do sistema remoto foi feito pelos funcionários da Câmara dos Deputados, sozinhos, sem interferência de nenhum deputado. É um sistema que nós votamos matérias importantes, emendas constitucionais, elegemos membros da mesa, elegemos membros do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público. É um sistema seguro, né, e que nós devemos valorizá-lo até como um instrumento no futuro, para que a gente possa ter um sistema híbrido de votações. Muitas vezes a gente precisa estar votando de madrugada aqui, talvez não seja melhor que a partir de um certo horário os deputados possam votar de forma remota à noite, para que não fique todo mundo aqui tendo que vir e voltar até 2, 3 horas da manhã, em votações urgentes que precisam, estão com prazo curto para sua votação, principalmente medidas provisórias, onde a oposição faz obstruções de longo tempo. Então, eu acho que
Eu acho que o modelo, do meu ponto de vista, o que eu defendo é exatamente essa proteção e vai ser uma decisão, claro que da mesa, mas nós vamos gerar todas as condições no Salão Nobre e no Salão Verde para que todos os deputados que estejam em Brasília, possam votar e votar com o distanciamento necessário, garantindo a proteção da vida dos parlamentares e também dos funcionários da Câmara de Deputados. Em relação à data, isso também já está definido que vai ser dia 2 ou também dia 18 vai ser definido? O que diz o regimento, a mesa vai decidir, é que a formação dos blocos é feita até o dia 1º de fevereiro e a votação sempre tem sido no dia seguinte. Mas se a mesa decidir de forma diferente, do meu ponto de vista não tem problema. Você vai formar o bloco até um horário e fazer a eleição à noite. Se tiver 2 turnos, isso vai empurrar até a madrugada. Mas é uma decisão da mesa. A praxe, no meio do mandato, tem sido eleições no dia 2, no dia 3, entrando no dia útil, mas respeitando o que diz o regimento, que a formação de bloco, na verdade, o prazo limite é até o dia 1º de fevereiro. Perfeito, pronto? Obrigada. Semana que vem, né? Essas definições vão ficar, então, para o dia 18, próxima segunda-feira, esses 3 pontos. Isso. Saem todos na segunda-feira. Isso. Desculpa, eu tenho que fazer uma pergunta que a gente teve ontem com o Arthur Lira e eu fiz para ele, eu preciso fazer para o senhor também. O senhor não acha que é arriscado o fato do governo estar tão próximo do DEM no Senado? Isso não pode ser usado de uma certa maneira pelo Lira e pelos aliados do Lira para mostrarem que o DEM não é um partido tão independente e que a candidatura do Baleia também não seria tão independente em relação ao Planalto? Olha, eu acho que a candidatura do Baleia é uma candidatura independente. O governo, quando formou a sua base no meio da pandemia, tanto o DEM quanto o PSDB, quanto Cidadania, quanto o Partido Verde, quanto o PSL, nenhum deles aceitou compor a base e foram formadas 2 bases, da do governo e uma base independente que tem convergência na pauta econômica. Você pergunta por que o deputado Baleia tem tantos votos próximos aos votos do governo. Eu vou lhe explicar de forma muito fácil. Porque muitas matérias polêmicas a presidência da Câmara barrou e não deixou pautar. Certamente, se matérias sobre armas, sobre meio ambiente e tantas outras tivessem ido a voto, certamente o número de votos do deputado Baleia divergentes do deputado Arthur e da base do governo seria muito maior. Mas, como a pauta da Câmara é a pauta ouvindo os líderes do presidente da Câmara, muitas dessas matérias radicais e polêmicas, elas foram evitadas pela presidência da Câmara, gerando uma falsa expectativa que os dois têm a mesma pauta. Não é verdade. Nós temos convergência com a pauta do governo, na pauta econômica, apesar das minhas divergências com o ministro Paulo Guedes, o maior respeito, admiração e principalmente pela luta dele em tentar mudar o país, em tentar acabar com lobbies do setor público, lobbies do setor privado, que não beneficiam os mais pobres, beneficiam só uma elite brasileira do setor público e do setor privado. Então, você vê um caminhamento muito parecido por esse motivo. E é natural que, no Senado, o presidente Davi tenha construído uma relação de mais proximidade com o presidente da República. Não tem nenhum problema o presidente da República ter simpatia pelo candidato B ou pelo candidato A. O que eu acho que tem que tomar cuidado é que, com um orçamento que não tem espaço para investimento, eles estarem oferecendo emendas por aí que eles, mais uma vez, não vão cumprir a palavra com os deputados. Se você tem um rombo no teto de gasto de 25 bilhões, o que deixa claro que não há recurso para investimento. Se não há recurso para investimento, vai ser muito difícil o governo conseguir cumprir essas promessas que estão fazendo aos parlamentares sobre a questão dos recursos extra-orçamentários, o que pode gerar, no segundo momento, logo a partir de março, uma animosidade do plenário com as matérias do governo, mesmo aquelas consensuais em relação à agenda econômica do nosso país. Gostou? Afiado?